No último vídeo, eu te mostrei o que era um fundo imobiliário. E neste vídeo, eu vou te mostrar como escolher um fundo imobiliário. Para escolher um fundo imobiliário, tem alguns números que devem ser analisados, em alguns passos que têm que ser seguidos. Mas antes, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e também clica aí no botão de gostei. Bom, vamos lá. O primeiro ponto é a taxa de vacância física. Mas o que é vacância física? É a medida do espaço não locado em um empreendimento, ou seja, a relação entre as áreas disponíveis e a área total de um imóvel ou um conjunto deles. Mas onde você encontra essas informações? Eu vou deixar um site aí embaixo, que é o Funds Explorer, e você encontra todos esses dados lá. Quando você entrar no Funds Explorer, você faz a sua pesquisa ali na lupa pelo nome do fundo que você pretende comprar, e então vai abrir uma página com todos os dados que você vai precisar. Aqui primeiro você encontra uma descrição do fundo e tudo que o fundo faz, e você vai descendo aqui a página, mais embaixo aqui você vai encontrar um histórico de vacância física e financeira. Bom, aqui olhando em agosto, nesse fundo, ele teve uma vacância de 9,2%, uma vacância física de 9,2%. E aqui em amarelo, a vacância financeira, que foi de 11,2%. Agora, só um alerta, a vacância financeira não necessariamente vem com a vacância física, porque o inquilino pode continuar no empreendimento, mas não estar pagando aluguel. Então, você vai ter uma vacância financeira, mas não vai ter uma vacância física. Nesse caso aqui, inclusive, a vacância financeira é maior do que a física. Além da área que está pura, então, obviamente que ele não vai ter rendimentos, tem pessoas não pagando aluguel, ou não pagando ele em sua totalidade. O segundo ponto é o Dividend Yield, que é a relação percentual entre o que é investido e o rendimento recebido. Mais uma vez, você vai encontrar esses dados no Funds Explorer. Está aqui, ó, a parte de dividendos. No caso aqui eu estou usando o HGLG, não é nenhum tipo de recomendação, é só um fundo aleatório que eu puxei aqui. O último rendimento desse fundo foi 78 centavos, pagou aqui pouco menos de 0,5%, e tem aqui também os últimos 3 meses, os últimos 6 meses e 12 meses. Você vê aqui que nos últimos 12 meses ele pagou 5,6%. O terceiro ponto a ser analisado é o P sobre VP. Mas que diabos é P sobre VP? P é o valor da cota na Bolsa de Valores e VP é o valor patrimonial do fundo. Antes de tudo, o que determina o VP, o valor patrimonial de um papel, é quanto o mercado está disposto a pagar naquele momento pelo patrimônio líquido. Aqui no cabeçalho, aqui na parte de cima, você já tem aqui o patrimônio líquido, que nesse caso aqui é de 2,6 bilhões de reais, o valor patrimonial por cota, que é R$ 139,95, e você nem precisa fazer o cálculo aqui de P sobre VP, porque o site já faz automaticamente. Nesse caso aqui, está 1,19. Mas o que significa esse 1,19? Se o P sobre VP for menor que 1, existe uma subvalorização da cota em relação ao patrimônio líquido, ou seja, o fundo está sendo vendido por menos do que ele vale. E se esse número for maior do que 1, significa que há uma supervalorização da cota. Nesse caso aqui do HGLG, o P sobre VP dele é de 1,19. É como se você comprasse uma nota de R$100 e pagasse por ela R$119. Ele está sendo negociado 19% a mais do que o seu patrimônio líquido. O quarto ponto é a liquidez. Mas o que é liquidez? Bom, liquidez é a possibilidade de transformar um ativo em dinheiro. No caso aqui dos fundos imobiliários, é a facilidade que o fundo oferece para você vender as suas cotas. Está aqui, liquidez diária de 70.015 negociações. Isso é negociação pra caramba. Não vai ser difícil você vender as suas cotas. Ou até comprar cotas, porque se não tiver negociação, você também não consegue entrar. Você não vai conseguir entrar e nem sair. O quinto ponto é a taxa de administração. Existem diversas taxas que podem ser cobradas por um fundo, como taxa de gestão, taxa de performance, taxa de gerenciamento, taxa de consultoria. Neste fundo aqui, só é cobrado a taxa de administração. É relativamente baixa, 0,6 ao ano. Se ela fosse muito alta, aí sim teríamos um problema. Talvez seria melhor buscar outro fundo. O sexto ponto é a diversificação, que é a quantidade de ativos ou imóveis que um fundo possui. E por que isso é importante? Vamos supor que um fundo de shoppings tenha 2 ativos, um no Rio e um em São Paulo. E no Rio acontece um problema, tem uma fuga de bandido. E tem que fechar todos os shoppings do Rio de Janeiro. Bom, o de São Paulo vai continuar aberto, então você não teria 100% de problema. Você teria só metade, né? Porque só um ativo foi fechado. Bom, e essa parte de diversificação do fundo você encontra lá no site. Tá? Aqui ele mostra todos os ativos que o fundo tem.
No caso aqui do HGLG, ele possui 14 ativos em 4 estados, a maior parte está em São Paulo, seguido por Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro. O sétimo ponto é a localização desses ativos. Você precisa saber se os ativos estão localizados em uma área pertinente para esse segmento de atuação. Aqui tem todos os endereços locatários e também a área bruta locável dos empreendimentos. O oitavo ponto é a renda recorrente, que é o pagamento de dividendos recorrente ao longo do tempo. Mas por que isso é importante? Quando se escolhe um fundo imobiliário, o maior interesse é nos aluguéis mensais e não tanto na valorização da cota. Tudo bem que isso também é legal, mas não é o foco. E tudo que você não quer é que o fundo pague aluguel esse ano e fique 2 anos sem pagar, ou pague um mês sim, um mês não, um mês R$5, o outro R$2, o outro 10. Você não quer essa montanha-russa, você quer uma consistência. E aqui você encontra o histórico de dividendos do fundo. Você vê que aqui em dezembro de 2014 ele teve um pico, provavelmente foi a venda de algum ativo, e depois ele vem mantendo uma consistência aqui, estava em 87 centavos, ficou ali todo o ano de 2016 e 17 pagando 87 centavos, depois houve uma redução aqui para 75 centavos, então subiu ali para 78 centavos e manteve. Você vê que mesmo com a pandemia, ele manteve a constância no pagamento de dividendos. Esse fundo é um fundo de logística, então não teve muito problema com a pandemia. Pelo contrário, o setor logístico cresceu muito porque as pessoas estavam em casa e eram obrigadas a fazer compra pela internet. O nono ponto que você tem que analisar é a relação do administrador com os cotistas. Você tem que ver se ele divulga relatórios de forma consistente sobre os imóveis e o que está acontecendo e será feito. É muito importante você saber o que está acontecendo no fundo. Você encontra esses relatórios aqui na parte final do site. Aqui tem todos os relatórios que você precisa. Tem aqui os informes periódicos, relatórios, avisos ao cotista, fatos relevantes. Se você não encontrar algum relatório que você precisa aqui, você pode ir no site do administrador do fundo e encontrar lá. E é muito importante também que a renda média anual real seja acima dos títulos públicos. Fundos imobiliários é um ativo de renda variável, então você tem um risco bem maior do que em títulos públicos. E não faz sentido você investir em algo tomando risco e ganhar menos do que o título público. Existem duas formas de ver isso, uma é com dividendos, aqui uma análise rápida seria só olhando os dividendos. Ver que esse fundo nos últimos 12 meses pagou 5,61% em dividendos, isso é a mais do que a Selic, hoje a taxa Selic está em 2%, e o fundo pagou aqui quase 3 vezes mais. Bom, é muito importante também que você compare o fundo que você está analisando com outros fundos do mesmo setor. Inclusive, a taxa de administração, uma forma de você saber se ela é muito alta, é comparando com a de outros fundos. E tem que ser do mesmo setor, não adianta comparar fundos de setores diferentes. Se você, por exemplo, comparar um fundo de logística com um fundo de shoppings, a logística está indo muito bem, por conta de um aumento ali da demanda, as pessoas estão em casa, então estão tendo que comprar pela internet, e o fundo de shopping está todo cagado porque estavam todos os ativos fechados. Isso não significa que os fundos de shopping são uma bosta, significa apenas que estão sofrendo um problema pontual. Bom, não se pode analisar também um único indicador, todo indicador tem falhas. E é muito importante também que depois de uma análise preliminar, igual eu te mostrei aqui, você lê pelo menos os 3 últimos relatórios do fundo, para você entender o que está acontecendo com o fundo e o que o gestor está fazendo. Bom, vou te mostrar um exemplo aqui de por que você não pode confiar só nessa análise preliminar. Este fundo aqui é o XPCM11. É um fundo que você olha aqui, ó, o último rendimento dele foi 97 centavos. Ele pagou mais de 1,6% de dividendos em um único mês. Isso é mais do que a poupança paga ao longo de um ano. Poxa, quase um fundo perfeito. Olha aqui, ó. Está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, tem um número de negociações diárias relativamente legal. Você fazendo uma análise aqui preliminar, parece um fundo muito bom, mas será que ninguém percebeu isso? Será que esse fundo assim é tão bom e ninguém está olhando para isso? Será que todo mundo é idiota? Mas olha aqui o probleminha desse fundo. Esse fundo ele só tem um ativo, esse ativo fica em Macaé, e está locado para a Petrobras. O locatário não é o problema. O problema é que esse locatário já avisou que vai sair. Se não me engano, a Petrobras avisou que vai sair lá em 2023. Então, é um ativo de quase 20 mil metros de área locável.
Inclusive, o gestor já está ali fazendo estudos do que fazer, de mudanças que pode fazer no empreendimento para o próximo locatário. E por isso que esse fundo está pagando um prêmio muito alto. É pelo risco. Então, você tem um risco muito alto com esse fundo. Uma análise econômica do setor também é necessária. E para exemplificar isso, eu vou te mostrar aqui um fundo de shoppings. Esse aqui é o XPML11, que é um fundo de shopping. Tem aqui quase 30 mil negociações. Patrimônio líquido de 2 bilhões de reais, está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, é um fundo diversificado, você vê aqui que ele tem 13 ativos em 6 estados, mas ele está com um probleminha aqui em dividendos. Você vê que o último dividendo dele foi ali de 0,16, pagou mal, ele ficou fevereiro, março e abril sem pagar dividendos, aí voltou a pagar em maio, pagou junho, julho pagou 3 centavos, pagou muito mal, e agosto agora pagou 18 centavos. Mas por que isso está acontecendo com esse fundo? Esse fundo é um fundo de shopping, então shoppings estavam fechados. Alguns shoppings abriram recente, há pouco menos de 2 meses. E isso impacta no fundo. Os proprietários tiveram que fazer reduções em aluguéis, inclusive isso é muito bom, é melhor que você reduza o aluguel do que perca o inquilino. Quando a situação voltar ao novo normal, o inquilino já está lá, ele volta a pagar o aluguel. Para quem tem imóvel sabe a dificuldade de encontrar um inquilino. Pode levar muito tempo, é complicado, então é melhor que esse cara fique lá. Outro problema também que afeta os fundos de shoppings é a segunda onda ali do Covid. Na Europa está aumentando o número de casos, o Reino Unido chegou ali a cogitar um novo lockdown, e isso é um problema, porque se fizer um novo lockdown, pode ser a pá de cal de alguns empresários. Por isso é importante uma análise econômica do setor, para você entender o que está acontecendo. Só lembrando que nenhum desses fundos que eu mostrei aqui é uma recomendação de compra ou venda. É só fundos que eu achei aqui aleatório para exemplificar e fazer o vídeo. É um conteúdo didático, não é nada de recomendação. Se você comprar qualquer um desses fundos e tiver prejuízo ou lucro, eu não tenho nada a ver com essa história. Não adianta vir comentar aqui embaixo. E é claro que retornos passados não são garantias de retornos futuros. Os fundos ali pagaram dividendos, mas já pagaram. Não significa que eles vão continuar pagando exatamente a mesma coisa. Tudo pode mudar. O reajuste dos aluguéis pode aumentar, o inquilino pode sair, diminuir ali o rendimento do fundo. Então, tudo pode mudar. Não existe garantia nenhuma de que vai continuar exatamente igual está. E lembre-se sempre, renda variável varia para cima e para baixo. Infelizmente, as pessoas esquecem que varia para baixo também, elas acreditam que só vai para cima. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu tentei passar aqui de uma forma resumida como fazer uma análise ali de fundos. Existem outros pontos que podem ser levados em consideração durante uma análise, mas esses pontos que eu passei aqui é o que eu considero principal. E eu acho que esse vídeo merece um joinha. As pessoas cobram para passar esse conteúdo e eu estou passando aqui gratuitamente. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu te respondo. Um abraço e até a próxima!